Aliás, nosso segundo convidado, Gabriel Mazotto, co-gestor do fundo Quasar Tropos FIA. Muito bom dia para você, obrigada pela participação nesta sexta-feira. Bom dia, pessoal, obrigado a vocês pelo convite. Gabriel, eu queria começar perguntando o que está movimentando a Bolsa de Valores hoje. Na verdade, assim, tiveram os dados de emprego dos Estados Unidos que vieram levemente acima das expectativas, mas como a gente vinha de uma tendência de sempre surpresas muito positivas do lado do emprego, então o mercado de alguma forma se animou, especialmente um arrefecimento da questão do ajuste de taxa de juros americana. Tá? E do lado brasileiro, eu acho, querendo ou não, a gente tem tido muita surpresa aí positiva, especialmente em relação à PIB. Tá? Isso, claro, que norteia bastante o otimismo que a gente tem hoje em relação à Bolsa brasileira. Muito bem, prazer falar contigo, meu caro Alan Gani aqui falando. Você acha que também os dados de produção industrial podem estar fazendo algum efeito no preço no dia de hoje? Sem dúvida, sim. Na verdade, acho que é uma conjunção de fatores, tá? Então, na verdade, ao longo, até para fazer um pouco um pano de fundo do que a gente tem enxergado desse movimento forte que aconteceu aí na Bolsa brasileira ao longo dos últimos 30, 40 dias, tá? Acho que é bem em linha com o que a gente tem falado aí com clientes e com investidores. Basicamente, é uma conjunção de 4 grandes pontos, tá? O primeiro ponto é que a gente está entrando num momento realmente muito favorável em relação à revisão de crescimento econômico brasileiro. Então, vamos até relembrar que final do ano passado, a gente estava imaginando que 2022 poderia ser um ano com contração de PIB real, então alguns bancos falavam até de 50 bases negativos, tá? E hoje, querendo ou não, a gente já tem as revisões marginais dos bancos apontando para algo em torno aí de 2 a 2,5%. O Foco já fala hoje mais ou menos 2%. E por que aconteceu isso daí, né? Na verdade, foram 2 grandes explicações importantes. Claro que teve a dinâmica de governo, que melhorou muito, aí seja pelos R$600, mudança aí das regras em relação ao empréstimo consignado, você teve, querendo ou não, a utilização do fundo de garantia, mas tem um ponto muito importante que aconteceu aí na virada do primeiro para o segundo trimestre, que foi basicamente a abertura econômica pelo lado de serviços. Então, até o início da pandemia, diversos setores da economia eles estavam de alguma forma dormentes, tá? E com a questão da ausência ou da não necessidade mais de utilização de máscaras e afins, alguns segmentos que estavam parados começaram a demonstrar fortes sinais de crescimento. Quais são eles? A parte aí de aluguel de carros, viagem, turismo, shopping center, eventos, shows, alimentação fora de casa. Então, o segmento de serviço, ele é sim muito representativo no PIB brasileiro e somado à questão de governo, deram um impulso muito relevante, muito importante aí para o PIB de 2022. Tá? Somado isso daí, essa melhor dinâmica de crescimento econômico, ela veio junto com um fim de ciclo de ajuste de juros brasileiro. Então, a gente saiu de 2% de taxa de juros, hoje a gente está 13,75%, e assim, é difícil, eu não sou especialista em juros, mas o que nos parece é que a gente já fez boa parte da lição de casa. Aí todo investidor de ações, o que ele quer? Ele quer esses juros para baixo, para basicamente se beneficiar do processo de reprecificação dos ativos olhando para frente. Tem um terceiro ponto, que a gente é sempre muito questionado quando a gente fala de investir em bolsas, em um processo aí de subida de taxa de juros, especialmente dos Estados Unidos. O grande ponto é que o Brasil é um país que guarda uma característica muito específica quando você olha a sua bolsa, né? Uma alta dependência de commodities, bancos e serviços financeiros, que naturalmente são segmentos que têm a sua proteção em relação a processos inflacionários. E do outro lado, são empresas mais direcionados à economia local, mas líderes e de referência nos seus respectivos setores de atuação, com muito o que a gente fala pricing power, que se traduz em earnings power. Então, esse é o grande ponto que a gente olha aí a Bolsa brasileira performando bem aí mesmo num cenário aí de subida de taxa de juros americano. E por último, que é o grande evento do ano, né, junto com a Copa do Mundo, a gente está no processo eleitoral. E a gente tinha uma percepção muito mais binária alguns meses atrás, e essa percepção binária ela deixa de existir, porque os candidatos de alguma forma estão afunilando nas pesquisas eleitorais, aquelas que pelo menos a gente tem acompanhado, e a gente entende que vai ser sim uma eleição disputada, e essa eleição disputada ela vai ser vencida com aquele candidato que migre seu discurso para o centro. Então, realmente, a gente não acredita em nenhuma ruptura eleitoral. Claro que
O direcional de bolsa para nós ele não muda, tá? Um direcional positivo. Possivelmente a gente vai mudar um pouco a seleção de alguns ativos, dependendo aí de candidato A e B, especialmente ativos estatais. Tá? Gabriel, por conta desses 4 pontos que você citou, então uma oportunidade, uma boa oportunidade para se ter bolsa? Exatamente. O ponto é, todas as pessoas me perguntam, né, quando é para ter bolsa? Na verdade, você sempre tem que ter bolsa, especialmente se você tem um horizonte de investimento. Eu acho que é a primeira vez aí no meu histórico de investimento de mais de 20 anos que realmente a gente enxerga uma oportunidade única de investimento, mesmo no curto prazo. Curto prazo eu falo aí 12 meses para frente, porque tem uma combinação e uma conjunção única de aceleração relevante de resultado, com empresas que estão distribuindo bastante caixa, tá? E num último ponto, dado todo esse prêmio de risco que existe nas curvas de juro e afins, um processo relevante aí de descompressão de prêmio de risco pós-eleição como um todo. Então, são as 3 combinações dos componentes que a gente fala da margem de segurança que conspiram do lado favorável. Só para vocês terem ideia, tá? Em ordem de grandeza para o portfólio que a gente investe hoje, a gente enxerga um ganho potencial para os próximos 3 anos em médias analisadas, acima aí de 40% a 50% ao ano. Tá? Que, se você compor isso por 3 anos, dado os juros compostos, é multiplicação de capital de quase 3 vezes. Tá? Então, é muito relevante. Então, até por isso, a gente está muito animado com a perspectiva de investimento em bolsa brasileira aí para os próximos meses. Ô Gabriel, quando você bem lembrou que tinham bancos com perspectivas de PIB negativo, variação negativa do PIB para 2022, o Paulo Guedes dizia, vão errar de novo, né, com aquele jeito provocativo dele, e aparentemente ele estava certo. Você acha que 2023 vão errar de novo? Porque estão falando aí entre 0,30 e 0,40 no Focus e talvez os dados possam surpreender positivamente, o que também daria aí um argumento para essa alta da Bolsa aí que você bem colocou? Acho que sem dúvida alguma, tá? Então, na verdade, essa revisão positiva que tem ocorrido para o ano de 2022, naturalmente guarda um carrego estatístico para 2023. Então, o que se imaginava que 2022 seria um ano, sim, de uma leve recuperação, e 2023 seria um ano aí de PIB ou estável ou levemente negativo. Os economistas, de alguma forma, têm revisto esses números e a gente já está falando de dinâmicas mais construtivas aí de crescimento econômico. Eu gosto sempre de falar o seguinte, tá? Hoje a gente está com juros de quase 14% e mesmo assim o consumo não tem arrefecido. Tá? Então, com todas as expectativas que existem de mercado, dos juros aí para o início do ano que vem, de alguma forma já iniciando sua trajetória de queda, realmente a dinâmica de crescimento para os próximos anos é uma dinâmica contratada muito boa. Tá? E claro que o Brasil é um país que se beneficia diretamente aí de todas as commodities num patamar elevado. Claro que o minério não está mais $200, está na faixa de 100. Claro que o petróleo não está nos $130, também está na faixa dos 100. Mas relativamente eles estão em patamares muito superiores do que a gente viu aí no passado recente, e claro, nesse câmbio aí de 5,20, melhora bastante também a dinâmica para a parte dos exportadores. A gente viu aí ontem o Bovespa fechando em alto, puxado principalmente por Petrobras, né? Teve a questão ali da redução do preço da gasolina. O que você tem a dizer sobre Petro aí? Qual é a expectativa, a perspectiva? Na verdade, hoje, ou há mais de um ano e meio, Petrobras é uma das principais posições que a gente tem no nosso fundo. A Petrobras é uma empresa que ela tem uma combinação muito importante de uma geração de caixa muito boa num nível de valuation, múltiplos intrinsecamente baixos e reduzidos. E o que a gente enxerga? A gente enxerga realmente uma empresa que, dado a distribuição de caixa para o investidor como um todo, distribui um dividend yield relativamente diferenciado. Mas a gente sabe que nesse meio do caminho existe um processo eleitoral, e esse processo eleitoral, de alguma forma, pode mudar a lógica de alocação de capital da Petrobras como um todo. Então, apesar hoje de ser a nossa principal posição do fundo, a gente carrega alguns seguros, tá? Seguros que, de alguma forma, em um processo eleitoral caminhando aí para uma eleição no governo de esquerda, a gente, teoricamente, não tem um ativo. O Petrobras é um bom exemplo de uma empresa que ela é commodity, mas não é commodity, né? A gente se preocupa muito quando o câmbio sobe e quando a commodity sobe muito, porque é uma empresa que tem que repassar preço e tem as suas travas naturais, porque é um item de extrema importância para o consumidor básico.
Então, acho que é um grande resumo aí que a gente tem, e mesmo a gente pega, claro, historicamente, comparando essa empresa, uma empresa que ela nunca esteve tão barata e tão bem preparada mesmo para um ciclo um pouco mais desafiador que a gente olha para frente, caso a gente tenha uma eleição no governo de esquerda. Ô Gabriel, achei muito interessante você colocar a carteira, assim, interessante e corajoso também, você colocar a carteira em termos de, tem um governo de esquerda e aí eu tenho uma determinada carteira, um governo mais à direita eu tenho uma determinada carteira. Caso seja um governo de esquerda, quais setores seriam mais apropriados e caso seja um governo mais à direita, o Jair Bolsonaro, quais setores seriam mais apropriados na carteira? Na verdade, sem dúvida alguma, as empresas estatais são empresas que se beneficiam muito aí da manutenção do governo atual, tá? Seja ela Petrobras, seja ela Banco do Brasil, duas empresas que a gente tem no portfólio, algumas delas com alguns seguros, caso o cenário eleitoral caminhe para um movimento distinto, tá? Empresas que a gente entende realmente que performam bem ou que se beneficiaram muito de um processo eleitoral em governos de esquerda foram os bancos. Então, bancos foram posições que a gente constituiu aí ao longo dos últimos 1-2 meses, especialmente os bancos incumbentes privados, tá? Itaú, o maior exemplo, porque é uma empresa que, vamos imaginar, dado todo o acompanhamento que a gente fez aí dos últimos processos eleitorais, é um banco que performou muito bem em relação à Bolsa, com performances nominais positivas, tá? Uma eleição de governo de esquerda, numa eleição de direita também ela vai muito bem. Tá? E somado a isso daí, não é só o macro, né? Não é só a tese top-down, tá? Mas tem também um bottom-up muito construtivo. E o bottom-up construtivo dos bancos é que, ao longo aí do último ano e meio, nesse processo de revisão de taxa de juros de 2% para quase 14%, foi um dos pouquíssimos setores da Bolsa Brasileira que teve sempre revisão positiva de resultado. E somado a isso daí, você tem a questão dos principais competidores aí dos bancos incumbentes, que acabam sendo as fintechs, né? As fintechs ou os novos bancos, como a gente chama. E, querendo ou não, esses novos bancos, hoje, eles têm um pouco mais de dificuldade de competir nas mesmas linhas de serviço, tá? Claro, porque o custo de capital mudou e mudou para todos. Tá? Então, respondendo de uma forma objetiva para você, manutenção do governo atual, empresas estatais e, basicamente, num retorno aí de um governo de esquerda, bancos incumbentes. Mesmo o Banco do Brasil, Gabriel? Bancos incumbentes privados, tá? Bancos incumbentes privados. Então, vamos evitar estatal no governo de PT, e o que é o oposto do governo Bolsonaro, tá? E quando a gente pensa no governo aí de Lula, possivelmente a gente teria, ou voltaria a ter, uma participação mais relevante, especialmente de bancos privados, não públicos. Maravilha. Ô Gabriel, e tese de petróleo, como é que você está vendo, assim, de uma maneira geral, né? Como é que você está vendo empresas de petróleo? Vamos supor que o Bolsonaro ganhe e o Bolsonaro ganhe, como é que você está vendo aí o cenário de petróleo, que você falou que você teria Petrobras na sua carteira, né? E aí, como é que você está vendo essa tese? Na verdade, assim, a gente tem Petrobras em nossa carteira, não porque é uma empresa de petróleo, mas que é uma empresa que, dado as contas que a gente faz, e claro, extrapolando o preço do petróleo para baixo, me dá uma excepcional capacidade de geração de caixa, e o caixa está se direcionando para o investidor como um todo. Então, só para vocês terem ideia, no preço atual de petróleo, a gente enxerga um dividendo médio na base trimestral de quase 15%, tá? Que ao longo aí de 12 meses a gente está falando de 60%. Então, mais uma vez, mas claro que isso depende muito do petróleo ficar num patamar acima dos $80, que aqui a gente coloca nas nossas contas, tá? Então, mas eu falo que eu evitaria num governo de esquerda, porque como o principal pilar da minha tese de Petrobras é o dividendo, né? E o dividendo possivelmente vai ser reempregado na próxima operação da empresa, seja voltando a fazer refino, seja voltar a fazer exploração em áreas não relacionadas a pré-sal, a gente entende que um driver relevante aí da composição de performance e ganho, ela deixa de existir. Tá? Eu acredito menos que vai ter algum tipo de interferência na precificação, na paridade, tá? Mas muito mais uma mudança do perfil de alocação de capital e, consequentemente, o principal pilar do meu caso, que é o dividendo, ele deixa de existir. E tese de locadoras, Gabriel?
Na verdade, a gente gosta sempre de chamar as locadoras como um grupo de empresas que se beneficiam da terceirização da economia como um todo. Então, é uma tese que a gente já tem bastante tempo no nosso portfólio, inicialmente com as locadoras de carro, daí começaram a ser listadas novas empresas, então hoje a gente tem teses relacionadas ao aluguel de carro como um todo e o aluguel de caminhões. Então, dando 2 exemplos específicos do nosso portfólio, com posições que a gente tem aí compatíveis, é a Vamos, que é a líder incontestável no aluguel aí de caminhões, e Localiza, que também acabou de fazer um grande processo de consolidação do setor como um todo e é a empresa dominante. E o grande ponto é que, especialmente nesses movimentos e processos de subida importante de custo de capital decorrente aí dos juros, são empresas que um dos seus principais pilares competitivos aí é o acesso a capital mais barato que seus pares, tá? Então, só para falar de uma forma bem resumida, esse grupo de empresas são empresas que têm uma capacidade de execução muito diferenciada em relação às pares, tem uma escala muito boa que faz com que ela compre, seja carros ou caminhões aí num preço diferenciado em relação a também os competidores, e dado a conjunção desses dois fatores faz com que tenha uma estrutura de capital muito mais sólida e um acesso a capital mais barato, tá? Então, é um ciclo virtuoso de que quanto mais as empresas crescem, mais o diferencial competitivo ele aparece e, claro, faz com que a consolidação natural aconteça de forma orgânica ou inorgânica. Então, a gente gosta bastante desse setor como um todo. Claro que foi um setor aí que, especialmente dado toda essa subida de taxa de juros, porque é um setor que depende bastante de crescimento, teve uma reprecificação, mas as empresas elas têm de alguma forma se comportado bem, aí são posições hoje relevantes no nosso produto. Ô Gabriel, temos uma pergunta aqui no nosso chat do Mac Grills. Qual outra empresa, ainda voltando agora para o petróleo, qual outra empresa de petróleo para colocar em carteira com bons dividendos, ou seja, geração de caixa rápido? Hoje a gente tem 2 grupos de empresas quando a gente fala tese de petróleo. São as empresas que são as majors, são as empresas que dominam o setor, e as empresas júniores. Basicamente, as empresas júniores, elas, de alguma forma, elas não distribuem dividendo porque elas usam a geração de caixa para crescimento futuro, tá? Então, excluindo o Petrobras, que é a empresa aí incumbente no setor de petróleo, que basicamente está em processo de desinvestimento do que não é campos relacionado a pré-sal, do que não é a atividade core dela, as empresas geralmente ela não distribuem dividendo. Agora, o Gabriel, voltando agora, falamos em petróleo, lembro de combustível, voltando para locadoras, né, carro. Do lado da receita, você falou que um diferencial seria um custo de capital mais barato, uma estrutura ótima de capital por parte da Localiza, né, se eu não me engano. Agora, olhando para o lado da receita, o diferencial de lucro dessas empresas será a atividade de venda de automóveis ou a locação? Qual que vai pesar mais aí? Na verdade, a gente teve ao longo dos últimos ano e meio, né, desde o início da pandemia, um desbalanceamento da geração de resultado das empresas. Porque, como estava faltando carro, as empresas ganharam dinheiro de forma desproporcional vendendo carro usado, tá? Geralmente, como que funciona esse negócio? Vender carro não é o core da atividade, então não se ganha, tá? Mas também não perde, é uma atividade que geralmente fica no 0 a 0, tá? E basicamente onde se ganha dinheiro é na atividade de alocação. Então, esses últimos ano e pouco, pelos gargalos que houveram na indústria de suprimentos, microchips e afins que impactaram aí de forma relevante e importante a indústria automotiva como um todo, fizeram com que as empresas tivessem algum tipo de ganho extraordinário, como a gente gosta de falar. Perfeito. Então, realmente, olhando para frente, a gente entende que o crescimento advém da locação de carro pura e simples. Claro, por uma melhora de crescimento econômico, seja na parte aí corporativa, tá? E na parte aí de lazer também. Maravilha. Vocês cobrem construção civil também, que é um setor bem cíclico? E se sim, qual é a tese? Se não, por que não? Na verdade, a gente cobre, mas não temos posição hoje no setor de construção civil. Basicamente, é um segmento aí que ele é muito nervoso, e é muito nervoso e com alta correlação macroeconômica, especialmente com taxa de juros e afins. Tá? Então, a gente gosta sempre de ter um portfólio que a gente fala que é um portfólio balanceado, e a gente tem uma exposição já relevante em outros temas relacionados à taxa de juros, especialmente quando a gente fala teses de aluguel de carro como um todo. Tá? Mas até a gente tem conversado bastante, discutido
porque os juros é a expectativa que ceda, olhando para frente, então claramente é um setor que se beneficia desse processo gradual de fechamento de taxa de juros, e somado a isso daí, dado todo o acompanhamento que a gente tem feito, começou um processo de deflação, especialmente relacionado a produtos de material de construção, que, claro, é muito benéfico para as construtoras incorporadoras. Tá? Então, de forma objetiva, não temos, mas é um grupo de empresas que a gente está gastando tempo e energia para ver se a gente não está perdendo algo. Legal. Agora, voltando ali no setor de petróleo que a gente estava falando, um comentário aqui do Ricardo Gomes: Eneva, mas nem se compara com a geração de caixa da Petro, né? O que você tem a dizer sobre Eneva? Eneva, a gente, mais uma vez, é uma empresa que a gente investe, a gente gosta bastante, investimos já há um bom tempo, é uma empresa relevante no nosso portfólio, mas basicamente a gente classifica ela não como uma empresa de petróleo, mas uma geradora de energia, basicamente, elétrica na base de gás. Tá? Então, e mais uma vez, estressando a questão do dividendo, como uma empresa que de alguma forma participa em diversos leilões e tem crescido bastante, ela tem uma distribuição de dividendo também um pouco mais pobre. Tá? Então, no final do dia não dá para você ter tudo. A empresa que cresce muito, ela usa o caixa para o seu próprio crescimento. A empresa que tem um potencial menor de crescimento, de alguma forma distribui esse caixa para manter a atratividade para o investidor como um todo. Então, a Petrobras é o exemplo que não tem pouco potencial de crescimento, tá? Mas, querendo ou não, ela distribui um bom dividendo. Eneva é um caso um pouco diferente, que ela tem um potencial maior de crescimento, tá? Mas, consequentemente, ela utiliza esse capital não distribuindo dividendo. Mas é uma empresa que a gente gosta assim bastante, mas numa tese diferente da tese de petróleo. Muito mais relacionado a uma migração da matriz elétrica brasileira, tá? Ô Gabriel, além da construção civil, há outros setores que vocês estão de olho por não falar, opa, posso estar perdendo oportunidades, e quais empresas vocês veem aí como promissoras já aí na carteira de vocês? Vamos lá, tudo que de alguma forma sobe, tá? A gente sempre se questiona do que o mercado está vendo que a gente não está vendo. Tá? Então, alguns papéis aí que de alguma forma a gente tem se provocado e tem se instigado, essas empresas do e-commerce, tá? Que elas tiveram uma recuperação recente aí muito importante. E-commerce foram teses muito relevantes para a gente aí desde o ano de 2019. Então, 19, 20 até meados de 2021, as 4 empresas do setor foram investidas nossas, e seja porque o mercado cresceu muito e a base comparativa ela mudou, e claro, o custo de capital ele mudou de magnitude, a gente desinvestiu do setor. Mas esse é um setor aí que a gente hoje não tem muita opinião, a gente está acompanhando. Tá? Então, essa é das teses que a gente está fora, mas a gente está intrigado porque que está subindo dessa forma consistente. Tem outra empresa, outro grupo de empresa aí que a gente tem olhado bastante, a parte do segmento de viagem e turismo. Tá? Viagem e turismo incluindo as empresas aéreas. Então, hoje a gente já está com um câmbio um pouco mais estável, o petróleo não está no 100 e cacetada, $130 que bateu, então são empresas que de alguma forma se beneficiam dessas variáveis estáveis, tá? E somado isso daí, a gente tem muita demanda reprimida e as empresas conseguindo repassar preço. Tá? Então, são empresas claramente alavancadas, tá? Seja ela financeiramente ou operacionalmente, mas a gente enxerga que o pior pode ter passado com preços ainda bem convidativos. Tá certo, quero agradecer a sua participação aqui nesta manhã com a gente. Nós conversamos com Gabriel Marzotto, que é cogestor do fundo Quasar Tropos FIA. Obrigada por todas as explicações, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.